No início do século XX, John Davison Rockefeller já era considerado o homem mais rico do planeta. E, para ser mais direto, ele foi o primeiro bilionário do mundo. Naquela época, a família Rockefeller controlava cerca de 90% de todos os oleodutos e refinarias dos Estados Unidos. O sucesso de Rockefeller nos negócios não surgiu do nada e nem só dependeu de sorte e coincidências. Ele tinha as características necessárias para um homem de negócios: coragem, perseverança, tenacidade e serenidade. Nesse vídeo, vamos mergulhar na vida de John Davison e descobrir como a família saiu do lugar comum para o topo da lista das mais ricas e influentes do mundo. E não é só isso. Apesar da transparência nos negócios, a família também se envolveu em algumas atividades obscuras, que acabaram lançando algumas manchas em sua reputação. Ficou curioso? Acompanhe-me neste pequeno documentário que preparamos para vocês. William Bill Avery Rockefeller era o que hoje consideramos espertalhão, para dizer o mínimo. Autoproclamado médico botânico prático, na verdade ele era um vendedor ambulante que comercializava poções milagrosas com promessas de cura para várias doenças, inclusive câncer. Ele e sua esposa, Eliza Davison, uma batista devota, tiveram 6 filhos. A primeira a nascer foi Lucy. Em seguida, no dia 8 de julho de 1839, veio John Davison. Depois vieram William Jr., Mary e, posteriormente, os gêmeos Franklin e Francis, por parte de pai. Como as viagens de Bill eram constantes, quem cuidou dos filhos foi realmente Eliza. Ela fazia de tudo para manter as aparências, mas já desconfiava que algo não estava certo entre ela e o marido. Não eram raras as vezes que ela tinha que suportar as infidelidades de William, até descobrir que ele havia constituído outra família em outra cidade próxima. Em 1855, William a deixou para viver com a segunda esposa, Margaret Allen. Devido às dificuldades de sempre, Eliza procurava economizar e ensinou aos filhos que o desperdício voluntário gera uma miséria lamentável. John fazia sua parte nas tarefas domésticas regulares e ganhava dinheiro extra criando perus, vendendo batatas, doces e, eventualmente, emprestando pequenas quantias de dinheiro aos vizinhos. Ele seguiu o conselho do pai de trocar pratos por travessas e sempre obter a melhor parte de qualquer negócio. Bill certa vez se gabou dizendo que enganava seus filhos sempre que podia, pois queria deixá-los afiados. Em resumo, era como querer colocar os filhos na mesma vida de vigarice que ele levava. No entanto, sua mãe foi mais influente na educação de John, e assim ele se distanciava cada vez mais de seu pai à medida que sua vida progredia. Mais tarde ele declarou: "Desde o início fui treinado para trabalhar, economizar e doar." Em outras palavras, aprendeu o significado da palavra filantropia. Característica, aliás, que viria a se misturar com ações questionáveis futuramente. O que diferenciava John Davison de seus irmãos era seu comprometimento com as coisas. Não só nas escolas, ele era sempre um bom aluno, como também se preocupava em ter um trabalho diferente daquele que seu pai tinha. E foi justamente essa vontade que o levou a fazer cursos relacionados a negócios no Folsoms Commercial College. Lá ele também fez um curso de contabilidade. Pessoas que conviviam com ele naquela época o descreviam como uma pessoa reservada, séria, religiosa, metódica e discreta. John também foi se mostrando um ótimo orador e negociador, que se expressava com facilidade e precisão. Um lado que poucos sabiam é que ele era apaixonado por música e que sonhava em seguir uma carreira artística. O primeiro trabalho como assalariado veio cedo. Ainda aos 16 anos, em setembro de 1855, John conseguiu seu primeiro emprego como assistente em um escritório contábil, chamado Hewitt & Tuttle. De acordo com sua biografia, ele tinha muito prazer em passar longas horas no escritório, ao mesmo tempo em que aprendia os métodos e sistemas financeiros e contábeis. Em seus primeiros 3 meses de trabalho, ele recebeu a quantia de $50. Como já era adepto à filantropia, doou 6% disso a uma instituição de caridade. Quando fez 20 anos, aumentou o percentual de doação
para 10%. Aos 20 anos, ele iniciou um negócio em parceria com o inglês Maurice B. Clark e seus irmãos, que haviam se mudado há pouco para os Estados Unidos e pretendiam montar um negócio de produtos agrícolas. Então, fundaram a Clark and Rockefeller, com um capital inicial de apenas $4.000. A empresa foi bem mudando o nome da razão social algumas vezes, mas sem trazer prejuízo. Pelo contrário, no primeiro ano, eles tiveram um faturamento de $450 mil. Entre os anos de 1863 e 64, os parceiros construíram uma refinaria de petróleo na área industrial de Cleveland, em Ohio. Na visão de Rockefeller, já que o óleo de baleia, muito utilizado na época como combustível de lamparinas e postes de iluminação, entre outros, estava muito caro e mais difícil de conseguir, era preciso uma alternativa mais barata e menos proibitiva. Foi então que o petróleo entrou na vida de Rockefeller. No final da Guerra Civil Americana, em 1865, enquanto o país enfrentava a ressaca dos conflitos e a economia balançava, John Rockefeller comprou a parte dos irmãos Clark na companhia, pagando $72.500 e assim estabeleceu sua nova empresa, a Rockefeller and Andrews. Em tempo, Samuel Andrews era químico e tornara-se amigo de John desde a época da Clark and Rockefeller. Na inauguração, John teria dito uma frase que acabou se tornando algo positivo em sua vida. Este é o dia que determinará minha carreira. E realmente foi. Em 1866, seu irmão William Rockefeller comprou outra refinaria em Cleveland e fez de John o seu parceiro. Em 1867, Henry M. Flagler tornou-se sócio e a indústria Rockefeller, Andrews and Flagler foi estabelecida. Em 68, com a continuação de empréstimos e reinvestindo seus lucros, controlando custos e utilizando os resíduos da refinaria, a empresa cresceu e logo se tornou duas, uma em Cleveland e outra como subsidiária em Nova York, sendo assim a maior refinaria de petróleo do mundo, antecedendo a Standard Oil Company. A Standard Oil Company, firmada em 1870, monopolizou a indústria petrolífera, comprando e tirando concorrentes do mercado. Como é que eles faziam isso? Rockefeller teve a brilhante ideia de vender a matéria bruta por um preço abaixo do mercado, o que desestabilizava gradualmente outros concorrentes menores. Ele então comprava esses concorrentes, mantendo assim a prevalência da Standard Oil. Sempre tentei transformar cada desastre em uma oportunidade. John D. Rockefeller. O querosene, que é um derivado do petróleo, era considerado resto inaproveitável e normalmente descartado como lixo. A Standard Oil, no entanto, viu outras funcionalidades para o subproduto, inicialmente, como já foi dito, como substituto para o óleo de baleia, que era usado em lamparinas e luminárias urbanas. Hoje, o querosene é usado como solvente diluente, como também é empregado em aquecedores domésticos e até na aviação, como combustível de aeronaves. Devido ao tipo de negócio agressivo, no final da década de 1880, a Standard Oil já controlava 90% das refinarias e oleodutos nos Estados Unidos. E era assim que funcionava. O querosene passou a ser distribuído em um sistema vertical, ou seja, a própria empresa se encarregava de abastecer os vagões-tanques. Lembre-se que os Estados Unidos cresceram muito no sentido logístico, graças às ferrovias. Ao contrário dos países que não adotaram essa medida e hoje penam com rodovias caras e sempre em estado de recuperação. Bom, retomando. O sistema que a Standard Oil criou permitia levar o combustível para os mercados locais e, em seguida, para os clientes de varejo, ignorando assim a atual rede de intermediários no atacado. Apesar de melhorar a qualidade e a disponibilidade de produtos de querosene e de diminuir o preço final, as práticas de negócios da Standard Oil criaram polêmicas. Só para se ter uma ideia, o valor do querosene caiu quase 80% ao longo da vida da empresa.
As armas mais potentes contra seus concorrentes foram os preços diferenciados e os descontos secretos de transporte. A empresa foi alvo de jornalistas e políticos ao longo de praticamente toda a sua existência. Em parte por seus métodos monopolistas, o que deu origem a um movimento anti-Standard. Em 1880, segundo o New York World, a Standard Oil foi o monopólio mais cruel, insolente, impiedoso e ganancioso que havia se firmado em um país. Em resposta aos críticos, Rockefeller respondeu: "Em um negócio tão grande como o nosso, algumas pessoas passam sem nossa aprovação, mas as corrigimos logo que chegam ao nosso conhecimento." Na década de 1880, mesmo que a Pensilvânia respondesse por mais de 80% da produção mundial de petróleo, novos poços começaram a surgir em outras partes do mundo, como na Rússia, na Ásia, trazendo uma nova perspectiva ao mercado mundial. Por um lado, um industrial e investidor sueco, Robert Nobel, fundador da petrolífera Branobel, tinha estabelecido a sua empresa no refino em território russo, com custos mais baratos, adquirido o primeiro gasoduto da região e o primeiro navio-tanque do mundo. Por outro lado, havia também a família Rothschilds, que entrou para valer na briga por meio de financiamentos. Enquanto isso, os novos campos de petróleo foram descobertos na Birmânia e em Java. E para atrapalhar um pouco mais a hegemonia antes mantida pela Standard Oil, a lâmpada, inventada por Thomas Edison, ganhava as prateleiras e também as residências, substituindo rapidamente as lamparinas. Mas a Standard Oil adaptou-se e desenvolveu a sua presença na Europa, expandindo sua produção para o gás natural nos Estados Unidos e, em seguida, gasolina para automóveis, que até então tinha sido considerado um resíduo. Depois de praticamente 20 anos de monopólio, inúmeras pautas de ferrenhas críticas jornalistas e protestos, tanto civis quanto políticos, a Suprema Corte dos Estados Unidos ordenou que a Standard Oil se separasse em empresas menores e gerasse concorrência. Rockefeller também expandiu seus negócios para minério de ferro e no transporte do produto, criando uma grande competição com o magnata do aço Andrew Carnegie. Enquanto os campos da Pensilvânia se esgotavam, Rockefeller partiu para novas aquisições em Ohio, Indiana e Virgínia. E foi nessa época que John Rockefeller começou a pensar em sua aposentadoria aos 63 anos. Desde que recebeu seu primeiro salário, como vimos no início desse pequeno documentário, Rockefeller deu sua colaboração com um dízimo para a sua igreja. Sua riqueza cresceu junto com suas doações, principalmente para causas educacionais e de saúde pública, como também para as ciências e as artes. Em 1884, ele financiou a Universidade Spelman, em Atlanta, que era voltada para mulheres negras. Colaborou também com a Universidade Denison e outras faculdades da Igreja Batista. Em 1900, Rockefeller doou uma quantia de $80 milhões à Universidade de Chicago, transformando a então pequena Faculdade Batista em uma instituição de renome internacional. Em 1901, fundou um Instituto de Pesquisa Medicinal Rockefeller em Nova York. Esse mesmo instituto viria a se tornar a Universidade Rockefeller, em 1965. Em 1903, foi fundada a General Education Board, que promovia a educação em todos os níveis e em qualquer lugar dos Estados Unidos. Várias outras instituições, como Yale, Harvard, Columbia e outras, também foram agraciadas por generosos donativos do empresário. Em 1909, ele fundou a Comissão Sanitária Rockefeller. Em 1909, erradicando a ancilostomíase, um tipo de infecção intestinal que atingia áreas rurais da América do Sul. Em 1913, ele criou a Fundação Rockefeller, com o objetivo de expandir o trabalho da Comissão Sanitária, que foi fechada 2 anos depois. Ele também construiu a Faculdade Médica da União Pequim, na China, que teve importante papel na Primeira Guerra Mundial. Rockefeller era membro do Partido Republicano e apoiou fortemente Abraham Lincoln. Participou ativamente da Igreja Batista da Rua Erie e sempre dizia que a religião era um forte guia. Rockefeller acreditava que a fé era a fonte de seu sucesso. E certa vez ele chegou a dizer que Deus havia lhe dado dinheiro e nunca se desculpou por isso.
Ele seguia um dito de John Wesley, um clérigo anglicano: ganhe tudo que possa, economize tudo que possa e dê tudo que possa. Entretanto, Rockefeller também era considerado um proponente do capitalismo baseado em darwinismo social, tendo dito uma frase que ainda é citada: o crescimento de uma grande empresa é só sobrevivência do mais apto. Em 1890, quando John Davison Rockefeller afastou-se de suas funções na empresa, ele passou o resto de sua vida fazendo o que sempre gostou de fazer: caridade. Ele também dedicava parte de seu tempo para certos lobbies, como lutar contra os processos antitrustes, ou seja, que eram contra a junção de empresas de um mesmo ramo de negócio. A gestão das empresas ficou nas mãos de John Dustin Archbold, que, aliás, foi quem vendeu uma pequena empresa de petróleo que tinha ao próprio Rockefeller, no início da Standard. Archbold dirigiu a empresa até 1916, quando faleceu por complicações de um apendicite. John Rockefeller era casado com Laura Celestia Spellman Rockefeller, desde 1864. Juntos tiveram 5 filhos, sendo um homem, John Jr., e 4 mulheres, Elizabeth, Alice, Alta e Edith. Segundo ele disse uma vez, o julgamento de Laura Celestia, sua esposa, sempre foi melhor que o dele. Sem os conselhos dela, ele seria pobre. Aos 50 anos, Rockefeller passou a ser acometido por uma depressão moderada e problemas digestivos. Durante um período estressante na década de 1890, ele desenvolveu alopecia, que é a perda de alguns ou todos os pelos do corpo. Em 1901, ele começou a usar toupets e, em 1902, seu bigode desapareceu. Seu cabelo nunca mais cresceu, mas outras queixas de saúde diminuíram à medida que ele aliviava sua carga de trabalho. Rockefeller morreu de arteriosclerose em 23 de maio de 1937, próximo ao seu aniversário de 98 anos. Ele foi enterrado no cemitério Lakeview, em Cleveland. Até agora, o que vimos foi o lado construtivo e positivo de um grande investidor e empresário. Só que por trás de tantos dotes financeiros, acertos e conquistas, além de doações milionárias como pautas filantrópicas, os Rockefeller também protagonizaram ou corroboraram para algumas ações consideradas controversas até hoje. E uma delas tem a ver com o controle populacional. Mas antes é bom citar que, apesar das aparências de bom samaritano que Rockefeller transmitia, seus críticos da época o consideravam um verdadeiro barão ladrão. Isso mesmo. O termo era pejorativo e originalmente era aplicado a empresários ricos e poderosos norte-americanos do século XIX. De fato, o termo era usado para se referir aos grandes empresários que usavam de seu poder econômico de forma abusiva, sempre com o intuito de ampliar sua fortuna. Normalmente tentavam controlar recursos nacionais, acumulavam e usavam níveis de influência no governo, pagavam salários extremamente baixos, esmagavam a concorrência com a aquisição de empresas rivais, criando assim os monopólios e, eventualmente, aumentavam os preços e criavam esquemas para vender ações a preços inflacionados a investidores desavisados. O termo tem origem na expressão alemã Hauptbritter, que era usada para se referir aos senhores feudais alemães que cobravam pedágios nas estradas que atravessavam suas terras ou portagens de navios no Rio Reino, de forma ilegal, ou seja, sem a autorização do imperador do Sacro Império Romano Germânico, que durou até 1806. Em 1859, o New York Times utilizou a expressão para se referir a Cornelius Vanderbilt, um magnata norte-americano que tinha o controle sobre as mais importantes ferrovias nos Estados Unidos. Segundo o historiador T.J. Stiles, a expressão evoca visões de monopolistas titânicos que esmagaram concorrentes, fraudaram mercados e corromperam o governo. Em sua ganância e poder, diz a lenda, eles dominaram uma democracia indefesa. Em 1934, Matthew Josephson publicou um livro falando sobre os barões ladrões, os grandes capitalistas americanos que atuaram entre 1861 e 1901. Nessa obra, ele argumentou que os industriais tinham um legado complicado na história da vida econômica e social norte-americana. E no livro, ele também destaca que a razão de tanto desastre, indignação, miséria, era o apetite descontrolado pelo lucro privado desses barões.
E sim, um dos homens citados na lista foi John D. Rockefeller. Richard Wright, por sua vez, dizia que os barões ladrões viveram em uma era dourada, quando a corrupção, o monopólio e o individualismo desenfreado eram coisas comuns entre os mais abastados. Ele comparava as corporações a polvos, que seguravam tudo que pudessem com seus braços e ventosas. No entanto, a maioria destes autores assumiram que, por outro lado, os barões ladrões também foram responsáveis pelo desenvolvimento econômico do país, que tornaria os Estados Unidos uma potência do século XX. Você sabe o que é eugenia? Trata-se da seleção dos seres humanos com base em suas características hereditárias, com o objetivo de melhorar as gerações futuras. O termo, criado pelo cientista inglês Francis Galton em 1883, vem do grego e significa bom em sua origem ou bem-nascido. Na prática, os eugenistas tinham em mente purificar a raça humana em defesa do embranquecimento da população. Documentos comprovam que o grupo via na eugenia uma suposta melhoria genética e, para isso, indivíduos de raças e cor de pele diferentes não poderiam, em hipótese alguma, se envolver, casar e, principalmente, ter filhos. No Brasil, em 1918, foi fundada a Sociedade Eugênica de São Paulo, a primeira do gênero na América Latina pela Associação Médica. O chamado movimento eugênico brasileiro teve início ainda nos anos 1910, primeiramente em mesas de bar, evoluindo depois para publicações acadêmicas e até reuniões pautadas nesse assunto. Mas foi em 1918 que a Fundação Rockefeller entrou em cena. Desde as primeiras décadas do século XX, os Rockefeller atuaram de modo decisivo na implementação de ações voltadas para a saúde pública no Brasil, principalmente no tocante ao sanitarismo. E nesse período, a eugenia brasileira equivalia ao sanitarismo e defendia o ideal de que sanear é eugenizar. Sob este lema, além da purificação das raças brancas, os eugenistas defendiam também a eliminação daqueles considerados inferiores ou indesejáveis ao processo da sociedade. Se você viu nisso, a palavra racismo está corretíssima. Se viu alguma semelhança com o Partido Nazista Alemão, também está correto. Mas o que a Fundação Rockefeller tem a ver com isso? Há fortes relatos de que a Fundação contribuiu decisivamente no processo de fortificação da eugenia no Brasil. Ela teria contribuído financeiramente com programas que visavam o extermínio dos menos favorecidos e discriminados socialmente em nome da saúde pública do país. Há quem conteste tais alegações, dizendo que, apesar de não ser inegável a existência da eugenia no Brasil, os Rockefeller nunca interferiram ou corroboraram com esse ideal. De qualquer forma, inseri-los no contexto faz com que surjam perguntas a respeito da aparência filantrópica dos Rockefeller. Será que era tudo uma fachada? Há quem acredite que sim. A desconfiança é que esse caráter filantrópico seja tão sombrio quanto controverso. Em 1941, Nelson Rockefeller, neto de John D. Rockefeller, foi convidado pelo então presidente Franklin Roosevelt para trabalhar em um departamento do governo que cuidava dos assuntos relacionados aos vizinhos da América Latina, incluindo, claro, o Brasil. Nelson, então, abriu uma ONG, a Associação Internacional Americana pelo Desenvolvimento Econômico e Social, AIA, que atuaria de forma filantrópica em regiões com menos recursos e população mais carente. Curiosamente, a Amazônia brasileira foi a primeira região a ter a visita da AIA, que chegou com ideias para melhorias em diversos setores, como na alfabetização, na agricultura e no saneamento básico. Depois de um tempo instalados na Amazônia, Nelson Rockefeller repassou informações valiosíssimas ao governo norte-americano a respeito do que poderiam explorar na floresta. Contou sobre o bioma amazônico, as riquezas indecifráveis que estariam escondidas sob a densa mata, a biodiversidade, as matérias-primas que poderiam obter dela, especialmente no setor farmacêutico e também em relação às reservas de minérios. Eram, sem dúvida, fontes inesgotáveis de milhares de dólares. Com isso, o simpático e agradável Nelson Rockefeller
Foi designado para negociar com o governo brasileiro, começando por Getúlio Vargas e passando por João Goulart e Arthur da Costa e Silva. Evidentemente que as conversas nunca eram só troca de palavras, mas claramente uma negociação. As generosas contribuições que alegadamente foram feitas pela AIA, na pessoa de um de seus representantes mais importantes, assim como do governo norte-americano, acabaram dando certo. Nos anos seguintes, a Amazônia começou a ser aberta para fins de exploração comercial. Nelson, por sua vez, conheceu as riquezas da Amazônia não porque a explorou pessoalmente, mas através de um conhecido seu, o então vice-presidente da Johnson & Johnson, John Caldwell King, mais conhecido por J.C. King. Naquela época, a empresa já realizava algumas atividades no Brasil, mesmo sob a dureza do governo Vargas, que se opunha à exploração amazônica, mas assim mesmo foi a responsável pela fabricação dos primeiros preservativos de borracha brasileiros. King, então, tinha um conhecimento sobre a Amazônia por interesses farmacêuticos. Em 1966, então, sob a administração de J.C. King, surgiu a Amazon Natural Drug Company, financiada pela Fundação Rockefeller, que passou a estudar diversos tipos de drogas naturais, inclusive contraceptivos usados pelos índios, o que chamou bastante a atenção do governo americano e da própria família Rockefeller, que tinha interesse no controle populacional dos países rotulados como Terceiro Mundo, no qual incluía o Brasil. E não só isso. A nova empresa de King ainda coletou e enviou matéria-prima para o desenvolvimento de armas químicas para os Estados Unidos. Há um relato meio antropológico curioso de King feito a Nelson Rockefeller, a respeito dos seringueiros com que ele costumava viajar em busca do látex. Veja isso. A vida do seringueiro é a vida da fronteira distante, sem qualquer restrição legal ou moral. Uma vida de luta e violência. Uma réplica do século XX do nosso velho oeste selvagem. John Caldwell King. Assim como Rockefeller, King cresceu os olhos sobre as oportunidades que a Amazônia poderia oferecer aos Estados Unidos e, com certeza, seria uma das grandes oportunidades da história daquele país. Mas, graças às negativas de Vargas, isso não foi possível. Porém, mais adiante, especialmente durante o governo Costa e Silva, a coisa mudou de figura. E com um disfarce sutil nas movimentações, a floresta passou a ser explorada por mais de uma empresa norte-americana. Um dos eventos históricos mais marcantes e tristes dos Estados Unidos não tem a ver diretamente com a fundação, mas sim com os Rockefeller, por meio da Standard Oil, a primeira empresa aberta pelo patriarca da família, John D. Rockefeller. Eu estou falando do episódio que ficou conhecido como o Massacre de Ludlow. Em setembro de 1913, mais de 10 mil trabalhadores de uma mina de carvão no Colorado entraram em greve contra sua empregadora, a Colorado Fuel and Iron Corporation, a CFI, de propriedade da Standard Oil. Os mineiros já não suportavam mais suas condições de trabalho e protestavam também contra os baixos salários, a insalubridade, os perigos iminentes e o relacionamento difícil que tinham com o empregador. A resposta da CFI não poderia ter sido pior. A primeira providência tomada foi o despejo imediato dos trabalhadores e suas famílias das moradias que ocupavam enquanto funcionários. Os despejados, ao invés de partirem para outros lugares, se organizaram e montaram tendas nas proximidades da empresa, criando uma comunidade à parte e deram continuidade à greve e também aos protestos. Com a ajuda da Guarda Nacional, a Corporação de Propriedade dos Rockefeller tentou acabar com a greve em 20 de abril de 1914. Duas companhias de guardas invadiram a colônia de tendas perto da cidade de Ludlow, resultando em um confronto entre os grupos. Após o assassinato de um líder da greve, que tentava negociar uma trégua, o guarda começou a atirar em famílias que fugiam da cena. Ao todo, 25 vidas foram perdidas durante a greve, incluindo a de várias mulheres e crianças. No local, hoje, o que encontramos é a famosa cidade fantasma de Ludlow. Este seria mais um episódio que, mesmo no passado distante, tornou-se uma grande mancha no tecido de bom samaritano usado pelos Rockefeller. Bom, muitos apostam que sim, e mais. O que dá a entender, segundo eles, é que os Rockefeller praticavam a filantropia como forma de esconder suas atividades mais nefastas.
em nome do poder e da riqueza. E se você pensa que o massacre de Ludlow foi o cume dessa parte triste da história dos Rockefeller, está enganado. Ele deu início a um conflito ainda maior que ficou conhecido como a Guerra das Minas de Carvão. O estado do Colorado viveu pelo menos 10 dias de uma guerra civil em todo o seu território. Ainda em abril de 1914, a família Rockefeller ordenou que aquela greve fosse encerrada de uma forma ou de outra. Então, eles solicitaram ao governo que enviasse alguns soldados para Ludlow e providenciasse o fim da greve, do jeito fácil ou do jeito difícil. A segunda opção prevaleceu. Durante os 10 dias seguintes, os acampamentos dos grevistas foram completamente cercados e literalmente cravejados de chumbo. Os líderes grevistas eram capturados e mortos em frente às suas próprias famílias, que também não tiveram muita chance. Mulheres e crianças tentavam se esconder em buracos feitos sob as barracas, mas não adiantou muito. Soldados jogaram querosene sobre os acampamentos e atearam fogo. Em 29 de abril, no final deste ataque, foram contabilizados pelo menos 200 mortes de pessoas de todas as idades. Esse episódio trouxe uma mancha horrível sobre o nome Rockefeller, o que foi piorando à medida que as pessoas iam conhecendo mais e mais o lado obscuro da família. Mas o que pessoas comuns poderiam fazer contra os poderosos? Nada. Se hoje já não seria uma tarefa fácil para Davi enfrentar Golias, imagine naquela época. Ainda mais porque esse novo Golias foi fortificado com tempo e com poder econômico. Esse episódio, por outro lado, teve algumas consequências positivas no final das contas. Um deles foi a proibição do trabalho infantil e outro foi a regulamentação das horas trabalhadas, que não poderiam exceder 8 por dia. Depois da morte do patriarca John Davison, seu filho John D. Rockefeller Jr. ficou encarregado de controlar os negócios. Ele deu continuidade aos trabalhos de seu pai, inclusive na filantropia e na preservação do patrimônio da família. John Jr. ainda estabeleceu protocolos familiares para garantir que a fortuna dos Rockefeller fosse preservada e transmitida às gerações futuras. As novas gerações dos Rockefeller também tiveram papéis importantes na sociedade americana. Houve quem investisse em empresas de tecnologia como a Apple e a Intel, como foi o caso de Lawrence Rockefeller. Nelson Rockefeller já foi governador do estado de Nova York e também vice-presidente dos Estados Unidos entre 74 e 77, com Gerald Ford na presidência. Nelson, inclusive, faleceu 2 anos depois do mandato, em 1979, por complicações de um ataque cardíaco. Até hoje, a família se dedica à filantropia e no apoio a causas importantes. Embora não estejam mais envolvidos com petróleo diretamente, estima-se que a fortuna deles seja algo entre alguns bilhões e meio trilhão de dólares. E sim, politicamente ainda tem forças o suficiente para ajudar nas decisões do país. Até a próxima.